Metal Gear Solid ajudou a definir a era dos videojogos de 32 bits e ajudou a elevar a própria indústria dos videojogos para um novo patamar. Este foi um dos primeiros jogos verdadeiramente cinematográficos de sempre, com uma história contada por meio de horas de cutscenes. A série Metal Gear Solid produziu alguns dos melhores videojogos já feitos e, infelizmente, parece que o futuro da série será definido por novos criadores, já que não é provável que Hideo Kojima algum dia retorne à Konami ou a empresa lhe ceda a licença para explorar a franquia. Depois da saída de Hideo, já houve um lançamento de um jogo do franchise chamado Metal Gear Survive, que poderá ter enterrado de vez quaisquer esperanças para uma ressurreição. Embora se fale de possíveis remakes, a verdade é que os fãs existentes e novos irão querer mais. Com vários jogos já lançados e muita polémica à mistura, eis 10 curiosidades sobre Metal Gear Solid. Os jogos 3D ainda eram um fenómeno relativamente novo quando o primeiro Metal Gear Solid estava em desenvolvimento. Então, para se familiarizarem com o design em 3 dimensões, os developers do jogo construíram muitos dos níveis com peças de Lego para então serem transpostos para o formato digital. Quando os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center aconteceram, provocaram um tumulto no entretenimento a nível global, o que fez com que videojogos e outros mídias de entretenimento fossem alterados antes do lançamento. Por exemplo, o jogo Homem-Aranha 2 Enter Electro originalmente iria terminar com uma batalha no topo do World Trade Center. O jogo foi removido das lojas e posto novamente em circulação com algumas alterações, nomeadamente na batalha final contra o vilão principal. O jogo de combate de aviões chamado Propeller Arena da Sega para a Dreamcast, com o lançamento previsto para o dia 19 de setembro, foi totalmente cancelado. Em Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, o final teve que ser alterado. Na versão original haveria uma sequência em que Arsenal Gear coliria com a Estátua da Liberdade e também com Manhattan, destruindo quase metade dos edifícios da ilha. O final de Metal Gear Solid 4 não estaria apenas a dividir os fãs da franquia, como também a própria equipa de desenvolvimento. Em vez de Solid Snake encontrar a vontade de viver e decidir aproveitar os seus restantes meses, Kojima pretendia que Snake e Otacon se entregassem às autoridades como terroristas para depois serem executados no grande final do jogo. Discordando desta decisão, toda a equipa rejeitou a ideia e recusou-se a trabalhar a menos que Kojima concordasse em abandonar o final. Captain, I wish to report a mutiny. Enquanto desenvolvia Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Hideo Kojima já não queria nada com o jogo. Depois de expressar o desejo de deixar a série durante o desenvolvimento de Metal Gear Solid 2 e de Metal Gear Solid 3, viu-se novamente no assento de diretor e aproveitou a chance para se rebelar. Solid Snake foi envelhecido paralelamente à exaustão de Kojima com a série e o jogo foi a extremos para aparentemente punir o jogador, com a cena do corredor de micro-ondas a ser um bom exemplo disso. No entanto, e com todas as suas falhas, MGS4 Guns of the Patriots continua a ser um dos grandes favoritos dos fãs. Muitos de vocês sabem que o criador da saga, Hideo Kojima, e a empresa Konami tiveram uma luta feia entre ambos, mas o que a empresa fez a Hideo é completamente desprovido de lógica e de sentido. Para vos dar uma perspectiva sobre quão mau foram os últimos meses de desenvolvimento de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, a Konami realmente impediu Kojima de interagir com a sua equipa no mesmo espaço. A reta final do jogo consistia no realizador enviar mensagens de e para a sua equipa enquanto tentavam desesperadamente tornar o jogo uma realidade num curto período de tempo. Basicamente, a Konami exilou Hideo da sua própria equipa, recompensando a criação do seu maior franchise e anos de serviço com punição. Como se não bastasse exilar o criador da sua equipa durante o desenvolvimento do jogo, a companhia proibiu de participar nos The Game Awards em 2015, evento esse que estava muito interessado em celebrar Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Não só o nome de Kojima foi apagado do registro da Konami, eles forçaram-no a manter o máximo de distância possível do último jogo de uma série que ele dedicou décadas da sua vida. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight. But unfortunately, he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Whenever I was in doubt, what kept me going was a belief that we had to be back on the same stage as last year to give one man a moment he was robbed of. Of course, I am talking about Hideo Kojima, the creator of Metal Gear Solid
and tonight's industry icon. It's gonna get loud, Hideo. É inegável que o voice actor David Hayter adora esta saga. Quando chegou a hora de gravar o diálogo para The Twin Snakes, o remake de Metal Gear Solid na GameCube, Hayter prescindiu de uma boa parte do seu salário para que se pudesse reunir o antigo elenco. Diz a lenda que o ator supostamente desistiu de metade do seu vencimento, já que as antigas gravações de áudio para o lançamento da PlayStation estavam inutilizáveis. Considerando como ele foi dispensado sem cerimónia de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, este fato dói ainda mais. Se Kojima substituir David Hayter por Kiefer Sutherland no Phantom Pain foi mau, a verdade é que Hideo já queria ter substituído o ator em Metal Gear Solid 3. Ele ofereceu o papel de Big Boss à estrela de cinema Kurt Russell, que recusou, dando espaço para Hayter voltar. No entanto, o ator teve que se submeter novamente a uma audição para tentar ficar com o papel. De certa forma, não faz sentido que Big Boss tenha uma voz diferente de Solid Snake? Sim, faz. Embora sejam clones, tecnicamente não são o mesmo homem. Infelizmente, essa ideia desmorona quando nos apercebemos que Akio Otsuka foi quem continuou como a voz de Big Boss no lançamento em japonês. Embora Solid Snake tenha sido inspirado em muitos filmes, o design da personagem para Metal Gear Solid 1 é surpreendentemente distinto. Ele tem o corpo de Jean-Claude Van Damme e as características faciais do enigmático Christopher Walken. Embora isso possa ser surpreendente para alguns, é importante notar que Walken interpretou soldados que tiveram traumas profundos no passado, algo que Solid Snake compartilha. Também há quem estabeleça um paralelo com outras duas personagens famosas do cinema, Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell, e o agente ao serviço de Sua Majestade, 007 James Bond. Alright, Ghost. This is Sam Fisher. Let's go for a ride. No dia 10 de abril de 2018, o jogo Ghost Recon Wildlands recebeu um update onde os Ghosts teriam que auxiliar um agente que estava no terreno. Esse mesmo agente é Sam Fisher, de Splinter Cell. A personagem, interpretada pelo ator Michael Ironside, é conhecido por ser um fantasma e durante uma das cutscenes fala do passado e de um outro fulano que usava uma bandana e que também ficou conhecido como um mestre da infiltração. Fisher é informado que de quem fala se aposentou, ficando algo triste por ver que se encontra sozinho no meio. Esta é uma espécie de easter egg através do qual a Ubisoft faz menção a Solid Snake e homenageia assim a personagem criada por Hideo Kojima. Linda, how you doing? You're looking good, real good. It's Karen today. You look like you've clocked some miles since we last spoke. Yeah, a few. I've heard they don't make them like me anymore. There was this other guy, though. Army infiltration. He wore a bandana or something. I heard he finally retired. Really? Yep. It's only me. E assim ficaram 10 curiosidades sobre Metal Gear Solid. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, não te esqueças de lhe dar aí o belo like, de comentar sobre os jogos, sobre a personagem e partilhar com os teus amigos. Caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino, que é para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!